Boa noite, gente. Na aula de hoje falaremos sobre os cuidados de enfermagem nos pacientes com distúrbios digestivos e endócrinos, que é muito comum na UTI a gente se deparar com pacientes vítimas de problemas hepáticos, por exemplo, hepatites, ou problemas no estômago, problemas intestinais, sobretudo pacientes com neoplasias, ou seja, cânceres no sistema digestivo, que fazem muito com que esses pacientes recorram à UTI, seja como cuidado paliativo, ou seja, para diminuir o sofrimento, a dor, ou seja, como terapêutico, com o objetivo de obter a cura ou a resolução daquele problema de saúde. Então eu começo falando para vocês sobre a anatomia do sistema digestório. O sistema digestório nós temos a composição básica, né, dos órgãos e vísceras que fazem parte desse tecido, desse sistema. O sistema digestório alto é composto pela boca, pela faringe, pelo esôfago, que o esôfago é um tubo de musculatura lisa, que se estende até o estômago e é responsável pela condução do alimento. Então, todo o alimento é processado na boca, né, quando se faz todo aquele processo de mastigação, de deglutição também, e a partir daí o alimento ele é transferido por meio do esôfago até o estômago. No estômago começa a haver a absorção dos nutrientes. Porém, essa absorção ela é findada, ou seja, ela é concretizada no intestino. E o estômago, particularmente, ele é um ambiente muito ácido, porque ele libera o ácido clorídrico, que vai se ligar com as moléculas do alimento, com o objetivo de degradar o alimento. Que essa degradação já começa na boca, com o ato da mastigação, né? Ou seja, degradar o alimento é transformá-lo em partículas menores. Começa esse processo na boca e finaliza no estômago, onde o ácido clorídrico ele começa também a degradar as moléculas do alimento. No intestino delgado, que é o intestino fino, né, como muita gente conhece intestino fino, começa a haver ali a absorção dos nutrientes. Então é onde se absorvem minerais, vitaminas, cálcio, alguns aminoácidos também dos alimentos que farão parte da digestão humana. E nós temos aí, seguindo o trato digestivo, os intestinos grossos, aliás, o intestino grosso, que é formado por 4 porções, até a porção terminal do intestino grosso, que é o seco, o reto e o ânus. Então, tudo isso a gente vê na anatomia, os órgãos, as vísceras do sistema digestivo. E nós temos a fisiologia da digestão. Quando o alimento chega no estômago, que passa pela ação do ácido clorídrico, ele vai ser degradado e esse alimento ele passa para o intestino delgado, que é a porção logo posterior ao estômago, onde no intestino delgado a maioria dos nutrientes serão absorvidos e no intestino grosso ocorre a absorção de água. Então percebam que no intestino delgado vai haver a absorção dos nutrientes de alimentos sólidos e no intestino grosso vai haver a formação de fezes, que as fezes são o produto do metabolismo dos alimentos, aquilo que não foi absorvido, que não foi reaproveitado pelo corpo, vai se transformar em fezes para que possa posteriormente ser eliminada. Então, essa foi uma breve revisão da anatomia e fisiologia do sistema digestório. Passarei agora para as principais patologias do sistema digestivo. Nós temos a ascite. A ascite é um acúmulo anormal de líquidos na cavidade peritoneal, né? No peritônio. O peritônio é essa bolsa que envolve as vísceras abdominais. É uma bolsa que protege ali estômago, intestinos, fígado, pâncreas, baço. E quando acontece de a pessoa ter algum problema de saúde, como por exemplo, uma esquistossomose, que é uma verminose crônica provocada por um verme, o paciente pode desenvolver ascite, que é o acúmulo de líquido na cavidade gastrointestinal. E um paciente com ascite, ele vai
necessitar de um tratamento de suporte, um tratamento intensivo em UTI e também um tratamento cirúrgico, como que a aspiração do líquido que está acumulado ali no trato gastrointestinal, para que esse paciente tenha uma melhora significativa. É muito comum também na UTI se internarem pacientes vítimas de hepatites. As hepatites são 5, as virais. Temos hepatite A, B, C, D e temos a hepatite E, sabendo que a hepatite B e C são as mais graves do ponto de vista clínico, são as que provocam as formas fulminantes, ou seja, os pacientes graves devido a esses dois tipos de hepatites. E a hepatite é um processo infeccioso do fígado. O vírus da hepatite ele causa uma destruição das células hepáticas e uma lesão ali, caso não haja um tratamento adequado para o paciente. Outros problemas do trato gastrointestinais são parasitoses, muito comum, pacientes com ascaris, com ancilóstomas, pacientes com a própria esquistossomose, né, que é uma parasitose do fígado, do sistema biliar também e do intestino. Então, muito comum haver o internamento de pacientes com graus severos de parasitose. Nós temos a peritonite, que já falei sobre ela, que é o acúmulo de líquidos no peritônio também pode ser devido a um processo infeccioso do peritônio. É quando ocorre ali uma infecção grave nessa região peritoneal, que o peritônio é a bolsa que reveste os órgãos e as vísceras, e com esse processo infeccioso pode gerar um quadro de peritonite também. Gastrites e úlceras duodenais é mais comum que ocorra gastrite nos pacientes, devido a uma deficiência ali nutricional e também uma ação exacerbada do ácido clorídrico no estômago vai promover essa gastrite. Doenças diarreicas agudas, a gente encontra mais na questão da atenção básica, né, que eles tratam muito os pacientes com doenças diarreicas. Temos a cólera. A cólera já foi um grande problema de saúde pública, principalmente quando o saneamento básico nas comunidades ele era precário. Então as pessoas tinham contato com águas de esgoto, frequentemente com águas de enchente, e ali contaminados com o vibrião da cólera, que é uma bactéria que provoca um quadro de diarreia grave e intensa, que a pessoa, se não tiver uma reposição hídrica adequada por via intravenosa, essa pessoa poderá não resistir e vir a óbito devido a uma diarreia grave. E nós temos as enterocolites, que são processos inflamatórios do intestino grosso, né? Entero significa intestino, colite, processo inflamatório, devido a agentes microbiológicos ou devido à própria imunidade baixa do paciente que desenvolve esses processos inflamatórios. E por último, nós temos pacientes que rotineiramente são internados na UTI com problemas de câncer. Câncer no estômago, câncer no intestino, no esôfago, no pâncreas, que são muito comuns de haver esses tipos de neoplasias. E o paciente internado em UTI com câncer no trato gastrointestinal, ele pode receber cuidados intensivos tanto paliativos, ou seja, quando ele não responde mais a nenhuma outra terapia, como ele pode receber também tratamento terapêutico, com o objetivo de reduzir ali aquele tumor gástrico ou intestinal. E agora falar um pouquinho sobre o manejo dos pacientes com problemas digestivos na UTI. Uma das coisas que se faz no ambiente de UTI com pacientes com problemas digestivos é o enema. O que é o enema? É a lavagem gástrica ou intestinal feita pela via retal com uma solução chamada solução de glicerina a 50%. O enema, na verdade, ele é um procedimento muito usado para pacientes com prisão de ventre, ou seja, que devido ao problema digestivo que ele está passando, ele não consegue eliminar as fezes de forma espontânea. Então o médico vai lá e prescreve uma lavagem intestinal. A gente utiliza uma sondazinha retal, lubrificamos essa sonda com lidocaína ou com algum outro anestésico, introduzimos essa sonda na região do reto do paciente e essa sonda ela é acoplada
no tubo de solução de glicerina e a gente vai injetar toda essa solução na cavidade intestinal do paciente. Normalmente se recomenda 500 ml dessa solução. E aí o que é que essa solução faz? Ela vai hemodiluir as fezes. Ela vai tornar as fezes que estão endurecidas molinhas, para que essas fezes, com o retorno do líquido, né, com o retorno da solução glicerinada, essas fezes possam retornar também e o paciente conseguir evacuar. O procedimento é simples para administração do enema, não é um procedimento estéril, haja vista que nós estamos lidando ali com o trato intestinal do paciente, que é um trato extremamente contaminado e que por isso não requer uma técnica estéril. Outro procedimento que é feito na UTI para pacientes com problemas digestivos é coleta de amostra coproscópica. Ou seja, o paciente com problema digestivo, o médico solicita ali um exame de fezes para verificar a presença de parasitas, de vermes, de fungos, de bactérias. E aí, vocês, técnicos de enfermagem, são responsáveis por fazer essa coleta dessa amostra de fezes para mandar para o laboratório para avaliar. Reidratação do paciente, ou seja, o paciente com problema digestivo, ele tem um grau de desidratação maior do que outros pacientes, porque ele está perdendo líquidos de forma abundante. Então, essa reidratação é feita com soro fisiológico, 300 ml por quilo, né? Então, a gente pesa o paciente para calcular quanto de soro fisiológico vai infundir ali nele. 300 ml por quilo, ou se for soro Ringer lactato, pode ser até 70 ml por quilo, e a gente utiliza um gelco calibroso, como um gelco 16 ou 18, que é para o adulto,